seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Você que está conectado a gente, seja pelo YouTube, Facebook, pelo Spotify, onde você também pode ouvir a qualquer momento a nossa conversa, trataremos nessa edição aí de um papo interessante que tem trazido discussões no dia a dia, mas é de suma importância que aconteça sim. A vacinação. No caso, a vacinação infantil. E não é só sobre a Covid. A gente vai falar de diversos assuntos aqui que envolvem a vacinação infantil. O cuidado desde praticamente aí os primeiros dias de vida. E no AmparoCast de hoje, a gente conversa com uma das mais aí rodadas, né? A gente não vai falar de quilometragem velhas, aqui. Não, né? Não, né? Mais experientes médicas da Prefeitura de Amparo, já aí roda há muito tempo. Hoje ela está na Boa Vereda, mas ela vai contar um pouquinho da história dentro da Prefeitura, dentro do seu trabalho na saúde pública, a médica de saúde da família, a doutora Liliane Baroni Ribeiro. Um prazer recebê-la aqui, doutora. Como que começou a sua história na vida pública? Bom, eu agradeço, antes de tudo, o convite, muito gentil. Espero que as pessoas que estejam ouvindo, algumas foram pacientes meus, foi um prazer, e que entendam a nossa finalidade, que é alertar sobre a necessidade da vacinação. Bom, eu me formei em 1987 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, e por opção voltei para Amparo, que é uma cidade que eu gosto muito, né? Eu não nasci aqui, mas a família toda é daqui. Iniciei no posto de saúde, na parte de pediatria. Depois, em mais ou menos 1989, eu saí, fiquei algum tempo fora. Em 98 eu retornei, primeiro como inicialmente na pediatria, mas depois, logo em seguida, eu fui para a saúde da família, que era um projeto que estava se iniciando em Amparo. Foi muito interessante porque a gente resgata, o médico de família resgata aquele ideal antigo do médico que vai até as pessoas. Ele cuida de cada um, ele conhece cada um, conhece os pais, conhece a família, ele conhece o local onde as pessoas moram. Então é uma coisa muito interessante que, embora a medicina seja ciência, ela é parte também arte. E como arte, ela exige algumas habilidades. Uma delas é você considerar o indivíduo e também considerar o meio onde ele vive. Então, nessa jornada eu já passei por muitas unidades e atualmente estou no Boa Vereda, uma coisa que me dá muito prazer, que é uma comunidade que eu digo que ainda tem um sentido de comunidade, de pessoas que vivem e pensam no bem comum, não só na individualidade. É muito bom. Tem diferença trabalhar na zona rural aí? Você falou dessa característica aí, né, de ter comunidade? Tem. Além de pessoas que são pessoas que ainda têm uma educação no sentido de civilidade maior, elas têm um senso de pertencer a uma comunidade, e é muito engraçado também lá, a maioria é parente, então você vê, são famílias que têm um grau de parentesco muito grande. Para ilustrar, hoje eu estava reclamando de um peru que ficou a manhã inteira me atazanando lá. Ele era o peru da recepcionista lá. Ela brincou, é o peru do meu marido. Eu falei, olha, o peru do seu marido está me atormentando, né? Era o peru de estimação. Então a gente pega sempre... a gente não pode falar mal de ninguém, porque todo mundo é parente, se não é parente, é amigo, é conhecido. Então é muito interessante. Coisa que Amparo já teve, no momento não tem mais. As coisas, eu não falo que evoluem, mas elas mudam, se transformam. Né? Se transformam. A gente também teve toda a questão de migração, né? Sim, hoje, muito importante Amparo não é só uma cidade que tem aquelas famílias tradicionais, mas tem muita coisa que já veio, seja o povo mineiro que que faz parte da história de Amparo, sim, paranaenses, nordestinos. Então a gente vai cruzando com esse pessoal. Eu falo muito, eu vivo isso muito porque eu cubro o campeonato amador. Sim. Então você vai vendo como a cidade vai mudando pelo futebol, né?
E é interessante porque, assim, você falou famílias tradicionais. Meus pais eram daqui, foram para São Paulo, eu nasci lá, mas com 4 anos de idade eu voltei. E eu não me esqueço das histórias que a minha avó me contava, que a minha avó era filha de imigrantes da Sim. Itália. Então, algumas pessoas têm um preconceito, eu acho até tolo. Total. Porque, na verdade, nós somos imigrantes, nós Todos. viemos para cá, né? Eu lembro que ela contava que, na época, os filhos dela não podiam frequentar o Clube 8 porque não era admissível um italiano ingressar na sociedade, né? E hoje você vê que pessoas que sofreram preconceitos acabam também repetindo esse preconceito sem uma reflexão, né? Exatamente, e esse momento cultural que nós tivemos aqui. Essa volta, passeio, viagem na maionese. É para você ver que o AmparoCast tem como pauta a cidade de Amparo. E a gente estava falando um pouco, e o tema de hoje é a vacinação infantil. E o coro é importante vacinar, doutora? Bom, vou dar um exemplo. Eu tenho as 3 doses de vacina. A primeira vacina, se você me perguntar qual foi, eu nem sei, porque abrir um frasco, tem acesso à vacina, é esse. A segunda dose, idem, abriu, fui lá, me vacinei. A terceira, assim, no dia que deu a data, já fui me vacinar. O que acontece? 2 coisas interessantes. Eu, com 3 doses de vacina, mesmo assim, eu tive Covid. Perfeito. De forma leve, não tive nem febre. Tive dor no corpo, dor de garganta, mal-estar, né? Alteração de paladar, tive tudo isso. Mas fala, poxa, mas então a vacina não protege contra o Covid? Claro que não. Assim como a primeira vacina que a criança toma, BCG, ela não protege contra a tuberculose, ela protege contra as formas graves da tuberculose. Assim sendo, a pessoa pode desenvolver tuberculose pulmonar, porém ela não vai adquirir formas graves, por exemplo, a meningo-TB, que é uma meningite pela tuberculose, a tuberculose miliar. Eu vi durante o meu internato uma menina de 16 anos morrer de tuberculose miliar, assim, uma coisa trágica. Então, a vacina do Covid, no atual momento, pode ser que no futuro isso mude, mas hoje ela não evita que você adquira a doença, evita que você adquira a forma grave. Então, o primeiro aspecto é isso. Se a pessoa acha que, por exemplo, é como a vacina de sarampo, tomou a vacina de sarampo, você nunca vai ter, não, a vacina de Covid, no atual estágio, ela evita formas graves. E se você pensar, né, eu tenho uma conhecida de 50 e poucos anos, uma pessoa que era muito querida por mim, não se vacinou e infelizmente ela faleceu por Covid. Assim, uma perda muito grande, né, para a família dela, para mim, que gostava muito dela, a gente tinha um querer bem muito grande, né, e a gente pensa, né, nas evoluções. Por exemplo, eu esqueci de trazer o papel com dados exatos, mas não vem ao caso. Quando a criança nasce, você falou, né, nos primeiros dias, não, nas primeiras horas de vida ela recebe a vacina. Atualmente, BCG e hepatite são feitas já na maternidade. Então, eu fiz uma conta assim, mais ou menos, né, no primeiro ano de vida, o bebê já recebeu cerca de 30 imunizações. Por quê? Mas tudo isso, por quê? Tem vacina pentavalente, são 5 numa só. Tem aquela vacina que você vai tomar várias doses, tem uma que é dose única. É tão complexo que tem a sala de vacina, tem o cronograma, o pessoal da enfermagem tem uma dedicação ímpar. Elas recebem informativo toda semana, elas se atualizam, elas ficam sabendo, né, de todos os detalhes de vacina. E é uma coisa assim muito complexa. E para assim reforçar a saúde pública, ela é exemplar no setor de vacina. Desde que a vacina é produzida até ela chegar ao posto de saúde, ela tem um controle absurdo. Tem o controle de temperatura,
ela tem um controle do transporte, do armazenamento, é uma geladeira cheia de botão, lá parece um cockpit de uma aeronave, porque ela tem todo o controle. E se der uma variação de temperatura, como a gente ficou sabendo que houve com um lote de vacina de 0,5 grau, gente, isso daí é nada. O que acontece? Bloqueia o lote até que se prove que ele é eficaz, né? Não se desbloqueia o lote. Então, se tem uma coisa que o Brasil é muito bom, é no setor de vacina. Então, eu não entendo o não vacinar. Ah, mas a vacina ainda não é 100% segura. É o que tem para hoje. Um exemplo, mal comparando, você está em alto mar, já aconteceu nas minhas férias agora, pegar um temporal em alto mar, onda, vento, uma coisa assustadora. O que aconteceu? Eu vi que tinha criança lá, corri, peguei salva-vida, entreguei primeiro para as crianças, depois para os adultos. Teve gente que não quis. Eu estava lá com o meu bonitinho, falei, se afogar pelo menos é fácil localizar o corpo, né? Tá tudo certo. Então, assim, quem recusa a vacina, na minha concepção, que é uma opinião pessoal, né? É como você, nesse temporal de ventania, com o perigo do barco afundar, virar e morrer todo mundo, você queria dizer, sabe o que é? Eu não gostei da cor desse salva-vida, dá para trocar? Eu vou esperar um mais moderno, mais bonito, isso aí não está combinando com a minha roupa, eu não quero esse salva-vida. Então, hoje, o que nós temos é essa vacina. Mas no futuro pode dar problema. Tudo pode dar problema. Até se você tomar água em excesso, você pode ter problema. Sim. Então, a questão água em demasia, se for numa quantidade... Chega a coma, não chega? Uma coisa simples, eu falo, olha, sai dessa sala, vai lá e toma 5 litros de água, você não aguenta. Sim. E sem água não tem vida. Então, assim, o que temos para hoje é essa vacina, é essa que vai ser tomada. Sim. Eu tomei, meu marido tomou, minha filha tomou. E eu recomendo, não é? Como médica, além de como pessoa, tomem, pelo amor de Deus, tomem a vacina. Para que um desperdício de vida, de você se arriscar a morrer por uma informação desencontrada? É porque falaram. Essa semana eu estava discutindo com um paciente, argumentando com ele, e dizendo assim, olha, mas falaram para mim, falei, olha, o conhecimento de imunologia é extremamente complexo. Sim. Demora anos e anos para a pessoa ficar boa nessa área. E é uma área que eu não tenho domínio. Eu tenho 33 anos de formada, não domino. Agora, um grupo de WhatsApp adquiriu conhecimento do nada? Como pode, né? É muito complicado. Eu costumo dizer que as redes sociais, ou antissociais, né, como diria Mauro Betting, né, às vezes elas colocam na arquibancada, colocam na rede social o que a gente vê na arquibancada do estádio de futebol, né? Aqueles absurdos que o pessoal fala, Sim. Saem de lá, um cara ainda ouve e ainda compartilha a mesma coisa. Sim, são né? tidas como verdades. Sim. Né? Um viés político, eu não estou discutindo A, B ou C, Sim. Eu não tenho nenhum viés político, apesar que todo ser humano tem uma postura diante da vida. Sim. Mas a minha é muito prática. Que vacina você tem? Qual é a opção? É isso. Né? E a gente está falando com uma médica de saúde da família. Então Sim. a gente está pensando como um todo. Como um né? todo. A vacinação familiar, vamos pensar assim, ela ajuda todo mundo. Também não adianta só o pai tomar e não dá para o filho. Né, Isso é um ponto essencial, porque a saúde pública, ela implica em vacinação. Porque eu não posso ser egoísta, eu não vivo sozinha, não vivo numa ilha onde mais ninguém mora, Sim. E eu não posso me dar o luxo de dizer assim, não, eu não quero me vacinar, porque eu posso não adoecer, mas eu posso transmitir para o outro, Sim. que pode sofrer as consequências da minha falta de discernimento. Então, é uma questão de saúde pública, a vacina, acima de tudo. Perfeito. A gente falou, né, no caso da vacinação infantil, praticamente no primeiro ano, 30... Mais ou menos. Mais ou menos. E ninguém discute isso, né? Nem sabe que vacina, né? Quando a mãe vai lá, ela vai com a carteirinha, ou o pai, né? Sim.
com a carteirinha tem que tomar a tal vacina. Ah, tá, beleza. Olha, a técnica de enfermagem vai dizer, ó, vamos fazer tal vacina, essa vacina costuma dar tal reação, tudo bem. Ela vacina, ela não questiona. Alguém sabe qual é a marca da vacina? Quando que ela foi desenvolvida? Que lote que é? Qual a vertente política daquela vacina? Não. Vacina, porque é consenso que aquilo lá vai proteger a vida de uma criança. E nós estamos falando aí, e a doutora até ressaltou no começo, de um país que, se tiver 2 milhões de doses no dia, vacina 2 milhões de pessoas com tranquilidade no dia. Faz. No dia, pela questão também, né, a gente falou de saúde da família, o profissional de saúde da família praticamente está onde a polícia não está. Sim. Dentro da favela, dentro do morro, dentro do mangue, né, praticamente, você tem profissionais de saúde que conhecem mais o dia a dia seu do que, de repente, uma pessoa que você acha que protege. Sim. Né? O profissional de saúde da família, a gente teve aqui já o podcast com agentes comunitários, muito interessado, muito interessante o trabalho, para quem não conhece o trabalho do ACS, né? Que vai lá, conversa, praticamente traz... Pronto, doutora, esse paciente vai chegar para você, tem essas comorbidades, tem isso, tem isso. O remédio ela não está usando de maneira adequada, por isso que não melhora, né? E é assim, a técnica de enfermagem, ela consegue, numa logística, é uma coisa assim surreal que ela precisa fazer. Ela precisa registrar a dose, registrar lote, registrar na carteirinha, registrar... Olha, nem sei quantos registros são. É uma coisa altamente especializada. E a gente consegue, porque é um trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Até eu lembrei da minha carteirinha aqui de vacinação contra a Covid, por exemplo. Né, você tem lá o carimbo da enfermeira que te vacinou. Você acha que uma enfermeira vai colocar o nome dela a risco numa questão dessa? Pois é, ela vai falar assim, mas eu vi casos onde foi fotografado uma pessoa que pôs uma seringa vazia. Gente, não sei em números, mas calculo que alguns milhões de doses foram aplicadas. Que uma pessoa faça bobagem, acontece. Né? Nós não estamos no mundo do perfeito, são seres humanos. O que levou a pessoa a fazer isso? Não sei. Eu sei que não desmerece, né, o grau de dedicação e de amor que a área de enfermagem exerce a sua profissão, né, e às vezes se colocando em risco, né, para salvaguardar a segurança da população. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência e se pautar em informações coerentes, pelo menos no bom senso, né, não ficar com mensagens de grupos, de WhatsApp. Eu falo, você encontra na internet coisas que você está buscando, desde coisas absurdas até coisas maravilhosas. Né? E qualquer dia a gente vai falar no podcast aqui sobre algoritmos, né? Melhor dizendo, para você ver como que é o que você consome e o que a internet te traz diante do que você consome. Né? Então tem tudo isso também por detrás, mas a gente está defendendo aqui, trazendo para vocês toda essa questão que envolve a vacinação infantil. Lá na frente eu lembrei aqui no caso do Paulo Autuori, que é um técnico que já trabalhou muito tempo no futebol também, que ele teve pólio, né? E se eu não salvo engano aqui, não foi porque não teve, não sei se houve uma falha e ele não tomou e acabou tendo a pólio com 15 anos e deixou de ser jogador de futebol, né? Porque ele teve um problema no lado esquerdo, o lado esquerdo dele praticamente parou com relação a isso, ele foi estudar, continuou trabalhando, é um dos grandes nomes, mas a gente também sempre tem que estar atento a essa relação do acompanhamento. Será que eu esqueci? Será como que está a minha situação vacinal, né? Importante, né, doutora? E tem também a rotina de se avisar. Toda semana elas verificam crianças que deveriam estar fazendo a vacinação e não vão, é feito contato, ou através da agente de saúde, de alguma maneira a mãe é avisada, olha, a vacina da sua criança está atrasada, por favor, leve até o posto. Aquelas que têm dia específico de vacinas, porque
o número de doses é pequeno, então precisa abrir o frasco e usar tudo naquele dia, por isso que tem um dia específico para determinadas vacinas. Então, olha, venha tal dia que a gente está aqui para vacinar. Né? E é muito bem lembrado isso, essa questão de, por que às vezes eu não tomo a vacina X tal dia, na hora que eu posso ir lá no posto? Não, exatamente por causa disso, para você não perder a vacina, Sim. você ter esse controle. A gente tá, desde o começo a gente tem falado o controle que o Brasil tem. Absurdo. Em vacinas, né? Essa questão do lote que teve ano passado, que foi até amplificado pela mídia, né? Mas como que você sabe que um lote X, que lá naquele dia de Campinas saiu lote para todas as cidades da região da DRS 7, como que o lote de Amparo X... Porque o controle é rigoroso, não, doutora? Sim, é um controle absurdo. São pessoas dedicadas, meticulosas, detalhistas, que levam muito a sério. Por quê? Vamos supor que a vacina seja exposta a temperaturas acima, né, ou muito abaixo, isso acaba colocando em risco a validade, o potencial dela de trazer a imunidade àquela doença. Então, tem o compromisso de ter, o que eu falo, é excelência. A saúde trabalha com excelência. Não é nem a média, é excelência para que não cause danos, né? Essa é a ideia. Exatamente. Eu sempre que a gente traz o profissional de saúde aqui, e o podcast é SUS até debaixo d'água, né? Sim. A gente sempre fala, porque a gente vê a dedicação de todos, desde a pessoa que está lá faxinando a unidade de saúde, quanto ao pessoal que está ali no dia a dia, de repente chegou na mão da doutora, olha, você vai precisar ir para o centro da cidade, porque lá tem o nosso dermatologista que teve aqui no podcast do final do ano, né? É uma cadeia que funciona de uma forma tão redonda e, infelizmente, eu vejo um grande erro também nosso, me coloco nessa, que é a questão da prevenção, né? A gente falou da vacina, mas a prevenção, a vacina trabalha a prevenção. Às vezes a gente esquece da prevenção, né? Sim. Ir ao médico com uma periodicidade, tomar aquele remédio controlado que você precisa tomar todo dia, tem tudo isso, não, doutora? Principalmente o homem. A mulher, ela tem por obrigação, ela sabe, né? Isso já faz parte da nossa cultura. Papa Nicolau, mamografia. Então ela acaba indo na unidade de saúde por esses motivos. Aí a gente fala, olha, você faz tempo que não faz exames, quando você se consultou, vem aqui, vamos marcar uma consulta. Agora o homem, ele ainda não tem a cultura de se consultar periodicamente para evitar que ele adoeça. Ontem eu falei para um paciente, quando vocês adoecem, isso já mostra que nós falhamos, porque nós estamos tratando uma coisa que deu errado. Né? Nós devemos trabalhar, tentar evitar que a pessoa adoeça. E quando adoece, o tratamento já mostrou que nós falhamos, né? Então, se as pessoas forem, também não precisa ir toda semana lá, não é? Mas pode assim, levar um o bolo, médico, né? Um bolo para o médico não pode levar engorda, toda semana. Melhor não. Melhor não. Então, tenha o médico, a enfermeira, a técnica, elas vão poder ajudar e dar um norte. Olha, marca uma consulta, vamos ver qual é a sua necessidade. Também assim, sem uma ideia preconcebida, eu quero fazer isso, aquilo. Vá dizendo, eu falo, vamos brincar de médico, você diz o que você sente, eu digo o que você tem, junto a gente constrói um tratamento. Vamos brincar disso, né? Que é uma coisa interessante, que às vezes a pessoa precisa de uma coisa especial, mas ela não está aberta, porque ela foi focada em determinada ideia. Muito bom. E como a gente falou, a prevenção é o caminho. A vacina é prevenção. Sim. Não precisa ter outra estrada, né, doutora? Não. Essa é uma estrada já muito conhecida, já bem pavimentada no Brasil, bem solidificada. Nós temos uma estrutura de distribuição de vacinas superior a grandes países desenvolvidos, um potencial de vacinar absurdo. Né? Se precisar, eu garanto que a Secretaria de Saúde consegue, em questão de horas, ter uma estratégia para vacinar 10 mil pessoas, ela consegue fazer isso.
É uma coisa muito bem estabelecida, não precisa inventar a roda, ela já está aí, está funcionando bem. Muito bom. E é uma realidade que você acompanha aqui no nosso AmparoCast. Doutora, alguma coisa a mais? Gostaria de acrescentar? Alguma coisa que a gente não tratou, que a gente não falou aqui? Sempre vai ter alguma coisa Sempre. a mais, né? Porque o conhecimento ele é muito amplo, tem muitas maneiras de se ver um mesmo assunto. O que eu estou falando não é uma verdade absoluta. Quem sou eu para, né, para ser dona da verdade? Exatamente. É o ponto de vista de alguém que está há 33 anos, né, na luta diária por conquista da saúde, né, e o que eu vejo, o que eu tenho observado. Não é uma verdade, então eu não gostaria de polemizar, porque não é essa a ideia, né? É meu ponto de vista, só isso. Exatamente. E eu vou falar para você que ontem, ou melhor dizendo, um dia antes da gente gravar esse podcast, minha filha foi tomar a vacina contra a Covid, tem 6 aninhos, e me ligou, mandou uma mensagem, melhor dizendo, me mandou uma mensagem de áudio falando: pai, essa vacina me dá uma vontade de tomar sorvete, é um efeito colateral nessa criançada. É interessante. A minha próxima eu vou fazer a minha lista do que vai me dar vontade. Gostei da ideia. Muito bom. E vacina sim. Esse é o recado desta edição do AmparoCast. Contou com a doutora Liliane. Muito obrigado Eu mesmo. que agradeço. Pelo papo. E você sempre acompanha aqui, tanto no YouTube da Prefeitura, no Facebook, no Spotify, o nosso AmparoCast. Porque aqui a pauta é amparo.